Agradeça ao Senhor, porque nós temos vencido. O Senhor já nos fez vencedores de gigantes. Amém? Irmãos, vamos dar início, né? Estamos iniciando o mês de março, uma nova série, Desafiando Gigantes. Um mês será abençoado, onde a gente vai receber muito de Deus. E o Senhor vem confirmar nas nossas vidas. Quando foi proposto esse tema, para a gente estar ministrando, falou muito comigo. Esse tema que os meninos trouxeram no domingo, quando a pastora trouxe, o Dudu trouxe. E porque diante de nós temos tantos gigantes, às vezes externos, às vezes visíveis, às vezes invisíveis, às vezes na mente. Amém? E o tema de hoje é: quem é o seu gigante? Nós vamos identificar aqui hoje qual é o seu gigante. Mas nós não vamos sair daqui dessa manhã com esse gigante. Nós vamos vencê-lo. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor já nos fez vencedores. Amém? Irmãos, abra a palavra em 1 Pedro, do 1 ao 6. As vistas do pessoal já não estão lá essas coisas, amados. Isso aí. Amém? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais perecerá, macular-se ou perder o valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Nisso exultem, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Amém? Ó Senhor meu Deus, Pai grandioso, Senhor, que o Senhor me esvazie de mim. Que saia da minha boca apenas aquilo que o Senhor colocou no meu espírito. Que o Senhor não permita, meu Pai, que seja falada nada da minha carne. Apenas que o Senhor soprou em mim. Que eu consiga passar para os meus irmãos aqui tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Oh, Pai, amém? Irmãos, a carta de Pedro, ela é uma carta católica. O que é uma carta católica? É uma carta ao todo, uma carta universal. Diferente das cartas de Paulo, que foi destinada a algum público, a Filipos, a Corinto, a Efésios. A carta de Pedro, ele escreveu a todos os cristãos, que estavam peregrinos, que eram forasteiros, né, em outras terras, em outros lugares. E principalmente aqueles lugares que a carta de Paulo não alcançava. Foram escritas as cartas de Pedro. E quem foi Pedro? Pedro foi um dos maiores apóstolos de Jesus, não maior em tamanho, mas em graça. Pedro foi líder de Jesus, caminhou com Jesus, ele foi discípulo de Jesus. Mas Pedro também foi um discípulo que falava sem pensar, falava rápido demais, depois voltava: Senhor, me perdoa, irmão, eu falei demais, amém? Ele era intemperativo, ele tinha um temperamento, às vezes, de brigão. Esse era Pedro. Mas Pedro era muito abençoado por Deus. E Pedro também foi um discípulo qual tinha gigantes tremendos diante dele. E ele caiu, ele caminhou com Jesus, ele caiu e ele se levantou. Esse é Pedro. Ao que nos deixou essa carta, forasteiros, porque nós somos nessa terra.
Nós somos forasteiros. Nós não pertencemos a ela. Que isso é a palavra forasteiro. É um povo que não pertence àquele lugar, que está ali de passagem. Amém? É como a gente aluga uma casa de praia ou qualquer outro lugar, um quarto de hotel. E o tempo que você está ali, você ajusta as coisas de acordo com a sua vontade. Mas você não pertence ali, aquilo ali não é seu. E somos assim nessa terra. E quando me veio essa palavra, desde domingo, o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem falado comigo. E eu falei, meu Deus, eu vou começar um jejum, porque eu quero receber do Senhor. Eu preciso, e eu sou falha. Eu vou estar em jejum e oração para que o Senhor fale comigo. E aí eu pensei, vai ser uma semana tranquila e de bênção. Foi? Vencemos. Glória a Deus. Amém? E então, quando eu pensei assim, gigante, né? Nós temos muitos gigantes diante de nós. E aí me veio o maior gigante. Deus fala com a gente primeiro, trata a gente primeiro, para depois passar, né? Qual é o seu maior gigante? A mente. Os gigantes invisíveis, os gigantes emocionais. Deus falou comigo, qual que é o seu maior gigante, Marisa? Às vezes sou eu mesma. Muitas vezes sou eu mesma. E muitos gigantes que eu não vejo, que eles não se materializam na minha frente, mas eles estão ali. E então, eu queria colocar para vocês aqui, primeira frase, filho, coloca para a mamãe, por favor. Os gigantes da mente podem roubar a sua salvação. Então, nós vamos voltar um pouco, agora na carta de Paulo. Efésios 6, 10 ao 17. Revistam-se da armadura do Senhor. Eu vou ler aqui para vocês, vocês podem acompanhar. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura que possa resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade, vestindo-se da couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho de paz. Além, usem o escudo da fé, ao qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões e sejam atentos e perseverantes no coração por todos os santos. Amém? Irmãos, aqui Deus nos mostra como guerrear. Se na nossa mente não existisse gigantes capazes de nos destruir, Ele não nos mandava revestir do capacete dele, da couraça dele, da espada dele, que é a palavra de Deus. Está aqui toda a nossa armadura, que nós possamos vestir para enfrentar essa guerra. Está aqui, Ele já deixou escrito. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, por todos os escritores. Glorifiquem o nome dele. Amados, e o Senhor falava tremendo. E muitas vezes a gente passa por luta que a gente não consegue, a gente se sente fraco, não consegue nem ter força para orar, muito menos para ler a palavra. E você vai ler, e fala, meu Deus, fala comigo, que eu não estou te ouvindo. Que gigante é esse? E ele cresce, e ele cresce. E ele fica maior e você fala, agora é o fim. Meu Pai,
mas está aqui. E é ministrado, e é pregado. E ele deixou, assim como ele deixou Pedro, para nos falar. Ele tem muita boca santa. Quantas vezes eu estou triste e eu recebo uma oração, eu recebo uma palavra da pastora, eu recebo uma palavra da minha amiga, que me faz levantar. Tem vezes que a gente não consegue ler, coloca para ouvir. Tem muita palavra. A fé vem pelo ouvir, não é? E o ouvir da palavra, se revista daquilo que Deus te fala. Por que nós damos tantos ouvidos, tanto ouvido? Irmãos, eu estou falando de mim. Há coisas que a gente pensa, isso vem de Deus? Uma vez eu ouvi uma ministração e falava assim, que vinha a palavra e a pastora perguntou assim para o marido dela, será que isso é de Deus? Aí ele falou assim, é fácil de você descobrir se é de Deus ou não. O diabo ia querer que você agisse dessa forma? Ou Deus que ia querer que você agisse dessa forma? Aí a gente consegue identificar quem que é o nosso gigante ali. Amém? Esse é o nosso gigante da mente. Temos gigantes externos também, né? Mas o Senhor, todo dia é um treinamento. Todo dia é um treinamento. O Thiago fala isso muito para mim, lá em casa. Então é que eu falo, gente, mas não é possível. Ele fala, é tudo um treinamento. Ninguém começa, todo mundo quando começa na escola, né, vocês veem assim, 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. Daí depois vem 1 mais ou menos raiz de delta mais b ao quadrado. Aí o negócio vai complicando. Você nunca recebe o maior de uma vez. Aí quando a gente chega lá na faculdade, vem cálculo 1, 2, 3, integral. Não é, Renan? Glória a Deus, a maravilha. Mas você começa pequeno e vai treinando, treinando, treinando. E cada dia se tornando mais forte. E o gigante vai diminuindo? Não. Ele vem conforme a sua capacidade que Deus te dá. Ele vai aumentando. Mas a gente está aqui, forjado para vencer. Amém? E aí, irmãos, depois, quando o Dudu me mandou domingo, qual seria o tópico, o Dudu falou assim, Marisa, assiste o filme. Eu falei, claro, Dudu, eu já assisti esse filme umas 5 vezes ou mais, mas eu vou assistir novamente e Deus vai falar comigo e eu vou ver com outros olhos. E aí tem uma cena desse filme, que até não é esse trecho que passou agora, esse... Eu fiquei muito sobre as armaduras de Deus, né? E a cena desse filme é a hora que o técnico, o treinador, desafia o garoto a andar 50 jardas, a fazer um exercício de 50 jardas. E ele coloca sobre ele mais um peso, 68 quilos. Exato 68 quilos. Ele ainda acha que é 60, mas são 68. E ele fala assim, e o garoto fala, se me der 100 pesos, 50 eu faço. E aí, irmãos, o técnico fala, não, você vai fazer 50 e com o peso. E aí eu fui pesquisar, quanto equivale a 1 jarda? 1 jarda. E 1 jarda, lá no campo tem 10, 9, no campo eles colocam assim. E 1 jarda, pastora, equivale a exatos 0,9144 metros. 91 centímetros e 44 milímetros. Se eu der um passo de vão largo, ele mede 1 metro. 1 metro. Então, 1 jarda equivale a um passo meu, normal, 91 centímetros. E aí Deus me revelou a palavra. No próprio domingo eu falei, meu Deus, quão forte é caminhar a cada passo, com um peso, e tentar vencer esse gigante. O gigante daquele garoto ali, naquele momento, era vencer as jardas. João, pode colocar, por favor, a segunda frase. E aí Deus me trouxe que para vencer os nossos gigantes, nós precisamos ouvir a voz do nosso técnico, que foi quem nos formou. Amém? Ele te formou. E aí veio uma semana cheia,
Uma semana que eu falava assim, pai, será que ela vai acabar? Uma semana, e aí nós passamos a madrugada ontem com o tio Pedro, e eu cheguei em casa de tarde, eram quase 3 horas da tarde, entrei para o quarto, falei, pai, agora eu preciso que o Senhor me confirme, fala comigo. E eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Eu falava, pai, eu não quero ser eu. Ali eu quero que o Senhor fale verdadeiramente comigo. E aí em casa eu não estava conseguindo. Então eu peguei a chave do carro. Falei, minha cunhada estava lá, tia Marcinha estava lá ainda. Falei assim, eu só vou ali e já volto. E me retirei dali. E eu amo árvores, gente. Nossa, eu amo árvores. Eu saio admirando cada árvore. Porque eu olho, gente, cada uma de um tom diferente. Cada uma tem uma morfologia diferente. Cada um tem uma função diferente. E eu amo. E eu sentei debaixo de uma árvore e eu falei, pai, eu preciso que o Senhor me confirme e que o Senhor fale comigo. E ali, irmãos, eu estava sentada, olhei mais adiante, tinha um casal, tinha um outro casal, tinha uma mulher passeando com um cachorro. Eu falei, algum deles vão levantar e vão vir falar comigo, né? E fiquei pensando, e ninguém vinha. Eu falo, Deus, quem que vai vir falar comigo? Aí veio um morador de rua, um homem em situação de rua, veio caminhando para o meu lado. Falei, agora o senhor vai sentar aqui e vai falar comigo, né? Aí ele chegou perto de mim e falou, moça, eu falei, oi? Ele falou, quantas horas? Eu falei, Senhor, fala comigo. Aí eu respondi a ele, ele me deu um acenozinho, tchau. Eu falei, vai com Deus. E ele não falou comigo. E aí eu olhando nas folhinhas no chão assim, aos pés da árvore, eu vi uma lagartinha medideira. Vocês conhecem lagarta, falsa medideira? É aquela que mede passo. Ela anda assim, ó. E aí eu fiquei olhando ela e ela andava assim, juntava, andava, juntava, andava. Eu falei, obrigado, Senhor, por ter confirmado a palavra no meu coração. Amém? E agora eu vim trazer para vocês alguns passos. Nós temos vários passos. Mas o primeiro que nós vamos trazer aqui, que são os gigantes. Gigante da dúvida e gigante do medo. Muitas vezes cresce um gigante diante de nós e fala, quem é você? Quem que você acha que você é para vencer? Quem que você acha que é para concorrer a uma vaga com uma pessoa que talvez a gente tem só um ensino médio, fundamental, quanto uma pessoa que tem um MBA, um Podosc? Quem que é você? E aí o Senhor me trouxe. Agora a gente volta lá em 1 Pedro. 1 Pedro 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia Betina, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Vocês são eleitos de Deus. Nós somos um povo eleito de Deus. Nós somos guerreiros formados pelo pré-conhecimento do Pai. Por quê? Ele conhece o seu DNA, Ele conhece o seu gene, Ele conhece a sua genealogia, Ele conhece tudo em você. E Ele sabe tudo que você é capaz de suportar. Você é eleito de Deus. Eleito de Deus. Não é qualquer um. Eleito de Deus. Amém? Glória a Deus. E foi isso que o Pai me falou. Quando eu pensei, quem sou eu? Ele falou, está aqui. Pedro fala. Esses cristãos aqui, na época, é o que passavam por luta. Não é os que estavam ali no bem bom, não. Gente, se seguir a Jesus agora é complicado. Nessa época que era sentença de morte. Era colocar um alvo nas costas, igual o povo fazia a gente quando na escola, a gente sofria bullying. Era te tacar a liguinha. Era isso. E ele escreveu para esse povo. As cartas de Pedro é um manual de fortalecimento aos cristãos. Se você nunca leu, lê.
Ele é um manual de como os cristãos vão ser fortalecidos. Porque eles eram perseguidos, eles eram menosprezados, eles eram diminuídos, eles eram açoitados, eles eram presos, assim como Paulo fez, como foi feito com Paulo, como bandido, encarcerados. Era essa época aqui. E Pedro se dirige a ele, eleito. Aqui ele fala eleito. Eleito de Deus, eleita de Deus, eleito de Deus. E mais adiante, outro versículo, ele fala, geração eleita. E aí não é só você não, é toda a sua geração. É tudo que você toca, é tudo que você fala, é onde você está. Geração eleita, povo escolhido de Deus. Amados, nós fomos escolhidos a dedo. Quem que é o gigante para colocar dúvida na nossa cabeça? Ele é astuto, ele coloca. Porque ele não tem medo não. E nós vamos ter? Não. A hora que ele vier aqui na sua mente falar assim, ei, quem que é você? Quem que é você, Mateus? Você vai olhar nos olhos dele e falar, eu sou eleito de Deus, escolhido conforme a minha formação, escolhido por Ele, porque Ele me treinou, Ele me conhece, Ele me formou. É isso que nós vamos falar, amém? E nós damos esse primeiro passo, e aí vem outro passo, mais uma jarda, e aí vem o segundo passo, segundo gigante. E aí você cai. Simplesmente você cai. E aí vem o gigante da acusação, da fraqueza. E aí o Senhor fala, bendito seja o Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, perder o valor. Herança guardada para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Sabe o que Deus te fala aqui? Quando você cai, quando você peca, levanta, levanta, porque a minha misericórdia é infinitamente maior do que a sua. Ele fala, levanta, segue, bate o pé, não olha nem para trás, segue, porque eu já fui crucificado por isso daqui. Eu já morri por esse tombo seu, por esse cair seu. Eu já morri, você é justificado. E justificado é isso, é eu me colocar no seu lugar, mesmo sem você merecer. É você ter que ir preso, Renan, e eu falar, peraí, eu vou no seu lugar. Isso é ser justificado. E o Senhor fala, levanta. Aí você fala, Senhor, mas está doendo. Eu sei, eu já passei por isso. Eu já sofri. Mas dá mais um passo. Eu estou aqui, ó. O alvo está aqui. Dá mais um passo. Eu sou o seu alvo. Continua. Não desiste. Levanta. Senhor, mas o povo está falando. Aí no dito popular de hoje ele fala, não importa. Deixem que falem. Em Jeremias 29:11 ele fala o quê? Eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. É Ele quem sabe, não sou eu. Nós nos achamos sim. Nossa, meu Deus, que vergonha. Quantas vezes eu sou juíza, eu pego o papel de sentenciadora, não é uma, duas vezes não. E ele fala, aí ó, foi grossa de novo, impaciente de novo, caiu de novo. E aí quando o Senhor me trouxe, através de Pedro, aqui ó, essa palavra, o Senhor falou, levanta, segue, eu estou aqui, anda mais uma jarda, está pesado,
os 68 quilos, está pesado os 15, está pesado os 1000. Segue. E durante aquele treinamento em que o menino ia com aquele tempo, ele pegou e falava, e o técnico gritava, está doendo, e ele falava, segue, e o técnico falava, vai, você consegue, vai, você consegue. E é a essa voz que nós temos que dar ouvidos, amém? Irmãos, e aí vem o terceiro passo. Terceiro passo. E aí vem aquele gigante, agora, o da murmuração, e você fala, agora eu vou desistir, eu não vou conseguir. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Deus. Aí no versículo 6, ele coloca assim, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Algumas versões estão por vários tipos de provações. Exultem. O que quer dizer a palavra exultem? Demonstrar grande júbilo, excesso de alegria e contentamento. Glória a Deus. Aí aqui, Pedro te fala, está doendo esse passo? Glorifica. Está doendo esse passo? Glorifica. Dê glórias a Deus, porque é pouco tempo, está acabando, você está chegando no seu alvo. Continua, porque você está vencendo mais esse gigante. E ele fala, continua, continua, mas continua glorificando, continua de pé. E não desiste, porque Ele te garantiu, Ele te falou que as promessas dEle estão guardadas. Quem que vai lá para tirar o que Deus te deu? Está guardado, está reservado, é seu. O fogo não consome, a traça não destrói, é seu. É seu. Amados, esse gigante hoje tem que ficar aqui. O meu vai ficar aqui em nome de Jesus. E o seu também. Quem é ele? Quem é ele para se colocar de pé diante de Deus? Eu não sou nada não, mas ele é. E desde o dia que ele me formou, ele me falou, ele soprou sobre mim o Espírito e tudo aquilo que eu passaria, suportaria. Eu sou fraca, mas é ele quem é forte, não eu. O escudo dele está aqui, a palavra dele está aqui, as promessas dele estão aqui. Então vamos seguir 1 jarda, 2 jardas, 10 jardas, até chegar no nosso alvo, que é o Senhor Jesus, amém? Amados, eu quero deixar, só para finalizar agora, se coloquem de pé. Se coloquem de pé. O tempo passou muito rápido, minhas 3 horas. Eu ainda tinha mais um tanto de coisa. Mas vamos lá. Talvez você ainda não conhece o Senhor Jesus. Talvez você não conhece essa espada, esse escudo, esse homem, esse Deus que venceu todos os gigantes por você e te capacitou para lutar aqui, revestido da graça, poder e dele. Então eu te convido hoje a fechar os seus olhos. E se tiver alguém aqui que ainda não conhece ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que não aceitou, que você levante as suas mãos, acene, que alguém vai aí lutar e orar por você, para que você possa conhecer quem é esse Deus aqui, de Pedro, quem é o nosso Deus. E que talvez você esteja entristecido, que você tenha caído diante de algum desses passos que o Senhor, desses gigantes que o Senhor permitiu que se levantasse diante de você. E você se sente triste por isso. Alegre-se. E levante suas mãos, porque vai alguém aí orar com você. Porque o Senhor tem muito para revelar sobre você. Amém?
Glória a Deus. Aleluias. Senhor Deus, Pai, grandioso é o Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, pelo seu derramar. Te agradecemos pela certeza de que tudo que o Senhor colocou em nossos corações, Pai, que o Senhor esteja nos revestindo de graça, de poder, de amor, de sabedoria, de paz, para vencer cada gigante que tem nos desafiado, cada gigante que tem surgido diante de nós. Pai, o Senhor é fonte de vida inesgotável. O Senhor é fonte inesgotável. Todos os dias que eu me achegar ao Senhor, Pai, o Senhor está ali para derramar. Então eu te peço, Senhor, nos revista com o seu poder, nos fortaleça diante de todas as tribulações, nos faça assim vencedores de gigante. E que agora, Pai, em nossos corações, em nossa mente, se ainda tiver algum, você que está aí em casa, se tiver algum, ajoelhe-se, entregue diante do Pai, em nome de Jesus. Porque Ele é Deus para te capacitar, para te fazer vencedor diante de tudo, de todo intempérie, diante de todo vento forte, diante de todo deserto. Meus amados, é lugar de passagem, não é lugar de morada. Senhor, o Senhor nos garante que é pouco tempo. E nós sabemos que está acabando. Está acabando. Confirma em nosso coração, Pai. Confirma em nosso coração que está chegando o tempo de graça. Está chegando o tempo de glória. Eu declaro em nome de Jesus que hoje os gigantes foram derrotados. E que vamos sair daqui com essa certeza de que não é nenhum diante de nós. Em nome do Senhor Jesus, declare: gigante, você já é vencido. Olhe nos olhos dele e diga: você já é derrotado. Você não tem poder sobre mim. A minha mente é revestida pelo capacete da salvação. O meu corpo é revestido pela couraça da justiça. Esse é o seu Deus, meu amado. Esse é o seu Deus, um Deus de graça, um Deus de glória, um Deus de favor. Ele não é um Deus vencido, não. Ele é um Deus invencível, um Deus inderrotável. Ele é um general reto diante de você. Em nome de Jesus, eu declaro que nesse domingo você sairá daqui nessa manhã abençoado, com a sua mente revestida pela graça e pelo poder do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? E agora, eu quero deixar uma última frase. Não precisa de colocar ainda não, João. Tem um jovem escudeiro chamado Sir William de Wittgenstein. Quem já assistiu Coração de Cavaleiro? E nessas disputas, quem já assistiu esse filme vai saber que tem uma arena ali, eles fazem algumas disputas. E toda vez que entra um membro da família real e a equipe fica sabendo, eles se dirigem a esse escudeiro e falam para ele assim: retirem-se, porque é um membro da família real. E geralmente eles entram disfarçados porque eles querem lutar. E aí quando foi dirigido o Sir William, que não era um escudeiro, um cavaleiro de nome, ele não tinha essa geração na família dele, ele tinha tomado o lugar de outro. E aí fala para ele: William, retire-se, é um rei ou é um príncipe, eu não me lembro ao certo, que está para lutar com você. E ele fala assim para ele: se está aqui para lutar comigo é porque eu sou igual a ele. E ele não desiste. E ele vai lá e enfrenta. E aí o homem de capacete é fechado. E aí no final, quando vão lá se cumprimentar e ele vence. E aí o homem fala: obrigado, cavaleiro. Ele fala: obrigado, senhor, rei. Mas se eu não me engano é Charles. Aí eu falo: aí ele levanta o capacete e fala: mas você sabia que era eu? Ele falou: sim. E ele falou assim para ele: por que você não se retirou? E agora, irmãos, eu quero deixar sobre vocês, porque o Senhor já deixou. E eu quero que vocês saiam daqui com essa certeza de que vocês são cavaleiros formados pelo Senhor. E quando surge um gigante diante de vocês,
vocês vão dar a mesma respostas que aquele escudeiro William deu para aquele homem. O homem olhou nos olhos dele e falou: não está em mim me retirar. É isso que vocês vão falar. Não está em mim me retirar. Amém? Que Deus abençoe seu domingo. Amém.